E Izzy, tem mais algo? Tem mais o Izzy comentários? fica tadinho. Tem bastante. São tantas informações e excelente por sinal, né? Comentário da Edileuza de Mello, diz ela, em 6 meses de grupo DR, parou de usar a insulina, usava 2 vezes ao dia, disse ela. Que bênção. A Sulaima fez mais uma pergunta, quais exames são essenciais para os diabéticos? Repetir a cada 6 meses é uma pergunta dela também. Os exames, doutor, já passou, né? Acho que agora o esclarecimento é em quanto tempo é orientado fazer? Olha, tem um exame que eu não citei, mas vocês devem conhecer, que é chamado de teste oral à tolerância à glicose. Tá, já ouvi falar. Curva glicêmica, tá? Eles pegam 300 ml de água ou um líquido, tá? E ali eles colocam 75 gramas de carboidrato, mexe, tá? E dá para você tomar. A partir desse exame, tá? Eles começam a medir sua glicemia em 30 minutos, em 1 hora, 2 horas, né? O ideal, tá? É que uma pessoa, tá? Após um exame desse, tenha uma glicemia menor do que 140 miligramas desse líquido. De 140 a 199 ela é considerada pré-diabetes, né? E acima de 200 ela é diabetes. Só que é um porém, tá? A medicina hoje, que eu digo, né? Porque eu digo que existe a medicina integrativa, que é que eu faço, né? E existe a medicina convencional, aquela que o cara só chega na hora que está doente. A medicina tradicional para muitos médicos, né? Outros não, tá? Existem excelentes médicos que hoje falam na cura do diabetes, né? Tem até seus CRMs, por muitas vezes aí, o pessoal querendo caçar, porque nós não podemos falar isso, né? Isso é muito triste, né? Mas, quando você faz um exame de curva glicêmica num diabético, tá? Num tratamento dentro do PR, né? E você vê que ele teve, por exemplo, a curva glicêmica em 2 horas 250, né? E aí ele repetiu o exame depois de 6 meses, tá? Então o médico ele pensa assim, ó, não vou fazer curva glicêmica com você, porque diabético e diabético você vai morrer. Né? E aí, assim, às vezes eu até falo, ó, peça esclarecimento para o seu endócrino, né? Se você tinha uma glicemia de 250, né, de intolerância à glicose, né, há 6 meses atrás, e hoje você tem 150, né? Essa é para ele explicar o que aconteceu. Pode morrer, mas podemos estender a morte, né? Exatamente, né? Pessoas que controlam a glicemia com medicamentos, Nancy, elas morrem antes, tá? Pesquisas mostram que elas morrem antes, tá? De pessoas que não utilizam medicamento nenhum. Tá vendo? Doutor? Lamentável. O Eloy Lima deixou uma pergunta. Poderia comentar um pouco sobre a relação da diabetes com a fimose? Não sei se o corretor enganou ele, mas ele colocou fimose mesmo. Tem alguma relação, doutor, diabetes com fimose? Não tem nenhuma relação, não. Tem a impotência. A fimose, né? É o prepúcio, né, que fica, né, na glade do pênis, né? Não tem nada, nenhum tipo de relação. Mas existe a impotência, né, doutor? É até importante as grávidas diabéticas e os homens também, né? Não só, né, o caso de disfunção erétil, né? Na realidade, por isso que eu sempre digo que o diabetes é uma doença, né, física, né? Nós temos que tratar o físico e emocional também. Muitos homens sofrem, né, de disfunção erética, né? Disfunção erétil por conta, né, dos altos índices, né, de açúcar no sangue. Né? E existem maneiras, né, de se trabalhar essa questão. Né? Isso também traz para a mulher, Nancy, diabética, dependendo da diabetes descontrolada, né, também frigidez, né? Isso acaba piorando muito o relacionamento interpessoal do casal. Né? É por isso que eu falo que a diabetes, né, não atinge só as questões físicas, né? Mas o sexo faz parte, né? Inclusive é um dos assuntos que mostra que tem importância na nossa vida, segundo, né, a OMS. É isso mesmo. Talvez ele quis dizer trombose, será? Tem alguma relação diabetes e trombose, doutor? Sim, trombose também, né, doutor? A circulação, trombose, a má circulação, talvez o Eloy foi enganado pelo corretor, né? Ele quis dizer trombose e o corretor pegou fimose. Não, vamos sim. Pode ser, com certeza, né? O diabetes, como eu falei, é uma doença que ela é uma doença circulatória, né? Nós temos que entender, por exemplo, né, que um diabético, né, tem hemoglobina glicada alta, tá? E a aplicação da hemoglobina, a hemoglobina é uma proteína, pessoal, transporta, tá, oxigênio para todas as partes do corpo. Né? Glicada vem de glicose, ou seja, tá, a glicose, né, ela anula, tá, aquela hemoglobina, né, de transportar oxigênio, tá, para as partes do corpo. Né? Então, isso é péssimo. Então, o seu sangue está
literalmente ele vira um caramelo. Então, por isso que eu digo que diabetes é uma doença circulatória. Ou seja, olha o seu isso. corpo tem dificuldade, né, em fazer, né, o transporte, né, do sangue para todas as partes do corpo. Né? Aí existe mais um agravante. Né? Pesquisas que eu faço no grupo mostram, tá, que a maioria dos diabetes tem os níveis de colesterol alto, né, por conta da alimentação rica em carboidrato. Né? Tá. E o que acontece? Né? Essas placas de colesterol, né, causam o que é chamado de aterosclerose. Lembra que eu falei isso, né, que são lesados, né, as veias e artérias, fica fininho, né? E aí o que acontece? Né? Essas placas de gordura, que é o colesterol, elas vão juntando ali, né, junto com o cálcio, né, vão calcificando. Né? Então vocês imaginem, tá? O trombo é formado por isso, né, da incapacidade, tá, do sangue, né, de passar em determinado local. Aí forma o trombo. Você com sangue grosso, né, juntamente com a placa de aterosclerose, né, é um risco muito grande para AVC, né, e para problemas cardiovasculares. O Eloy está rindo lá porque foi isso mesmo, ele foi enganado pelo corretor. Pelo corretor. Então era a trombose e não a fimose, mas ficou esclarecido, né? Legal sua pergunta também, né? Muito importante a trombose. Isso. E o Eloy também deixou mais uma aqui, ó. Diz ele que é viciado em café. E ele pergunta, tomando café, ele toma café sem açúcar, viu? Está tudo bem ou ele tem que moderar ainda no café até sem açúcar? Não, na realidade, eu já tive casos no grupo, né, de pessoas que tomavam muito café. Olha que coisa curiosa, né? Café, existe um chá, né, que chama... Gente, como é que é o chá dos gaúchos, gente? Mate. É o chimarrão. Chimarrão, exatamente, tá? Depois de tirar, tá, esses alimentos da vida dessas pessoas, né, que consumiam ela excesso, tá? Elas tiveram baixa de glicose. Olha, interessante. Ó. É o excesso, então, né? Interessante, né? O que não pode é excesso. Isso, excesso. Mesmo o café sem açúcar pode fazer mal. Não, na realidade, pessoal, eu sempre digo, tá, diabético, né, ou não diabético, é o melhor adoçante hoje, é conhecido por diabético, tá, a estévia 100% natural. Né? Existe, tá, as pessoas me perguntam, e o xilitol, o eritritol, né? São açúcares que são formados por álcool, tá? Porém, tá, tem alguns níveis aí, né, de carboidrato, tá? Por exemplo, o xilitol tem 7 gramas de carboidrato a cada 100 gramas de produto. Né? O eritritol tem 3 gramas de carboidrato a cada 100 gramas de produto. Né? E é o que eu digo sempre, né? Uma somatória. Né? Você soma um pouquinho aqui, com um pouquinho ali, um pouquinho lá, né? No final a conta fica grande.